Nesta videoaula, vamos ver a transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, que a gente abrevia por CTFT, transformada de Fourier de sinais a tempo contínuo. Vamos começar logo pela definição. Transformada de Fourier, operador f caligráfico, aplicado à função f de t, função em tempo contínuo, vai levar um f grande de j ômega, que nada mais é do que a particularização ou a avaliação da transformada de Laplace de f de t para s igual a j ômega. Lembrar, que a transformada de Laplace de f de t, o f de s, é definido pela integral de menos infinito até infinito de f de t, que multiplica e elevado a menos st dt. A gente denota também por operador L caligráfico aplicado a f de t. E o s aqui é uma variável nos complexos com parte real sigma e parte imaginária ômega. Então, a definição da transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, ou a CTFT, é nada mais nada menos do que a avaliação da f de s em s igual a j ômega. Ou seja, eu estou fazendo a parte real de s igual a zero. Então, a gente tem aqui a equação que define a transformada de Fourier de f de t, vai ser f grande de j ômega, que é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t e elevado a menos j ômega t dt. Substituir o s aqui por j ômega. E como a gente viu antes, a gente pode denotar o par f de t, f de j ômega, através da transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, ou CTFT. E também pode ser denotado como operador f caligráfico aplicado a f de t. Nota que o f de j ômega é uma função que vai de R aos complexos, R aqui porque ômega pertence aos reais, e é uma função de valores complexos. Nota que a gente está fazendo aqui a projeção de f de t sobre uma exponencial complexa elevada a j ômega t. Como essa exponencial aqui é complexa, o resultado da projeção pode ser complexo. Então, a gente pode denotar de forma pouco rigorosa o f de j ômega como uma projeção, como eu falei, entre f de t e a função e elevada a j ômega t. Nota, novamente, f de j ômega é um valor complexo. O que acontece quando a projeção for nula? Quando a projeção for nula, a gente pode dizer que f de t não contém componente do tipo e elevado a j ômega t. Não contém componente exponencial complexo com essa frequência ômega. E quando a projeção for não nula? Quando a projeção for não nula, isso informa para a gente que f de t contém componente módulo de f de j ômega, que multiplica e elevado a j ômega t, ou seja, a exponencial complexa que antes tinha magnitude unitária passa a ter magnitude módulo f de j ômega, para essa frequência específica ômega, que multiplica e elevado a j fase. Esse símbolo aqui é fase de j ômega, ou seja, o argumento da função f de j ômega. O que f de j ômega nos informa? Que essa componente de magnitude unitária e fase inicial zero, isso aqui é j que multiplica ômega t mais φ igual a zero, está presente no sinal f de t com magnitude módulo de f de j ômega, e com essa fase aqui, ao invés de zero, passa a ter uma fase que é o argumento de f de j ômega. Então a gente pode escrever f de j ômega, já que é uma função de valores complexos, com uma magnitude m ômega, igual a módulo de f de j ômega, que multiplica e elevado a j θ de ômega, que é igual à fase ou argumento da função f de j ômega. Além de projeção, nós podemos entender o f grande de j ômega como a convolução entre duas funções, a função f de t e a função g de t, sendo g de t igual a e elevado a j ômega 0 t, a exponencial complexa que a gente viu antes, avaliada em t igual a zero, aplicando a definição da integral de convolução linear, que vai ser a integral de menos infinito até mais infinito, de f de tal, g de t menos tal d tal, f de tal continua igual a f de tal, e g de t menos tal, quando t é igual a zero,
passa a ser e elevado a menos j ômega tal integral em d tal. Essa função complexa f de j ômega é chamada na literatura de espectro de Fourier da função f de t. O módulo de f de j ômega é chamado de magnitude do espectro de Fourier de f de t, e o argumento de f de j ômega, que também é simbolizado com esse ângulo de f de j ômega, é chamada fase do espectro de Fourier de f de t. Qual é o escopo de aplicação da transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, a CTFT, de uma função f de t, por exemplo, a tempo contínuo? Da mesma forma com que a gente viu para a transformada de Laplace, f de t tem que atender às condições de Dirichlet, que são, em qualquer intervalo finito no tempo, f de t tem um número finito de descontinuidades finitas, ou seja, um número finito de descontinuidades, e o tamanho das descontinuidades também é finito, e também um número finito de máximos e mínimos também finitos. No mais, o f de t tem que ser absolutamente integrável, ou seja, o f de t tem que pertencer ao espaço normado L1, que a gente viu lá na classificação de sinais e na definição de normas. Então essas são as condições que têm que ser atendidas, né, para que a gente possa aplicar o operador de Fourier a uma função f de t. Qual é a condição de convergência para a integral que define a transformada de Fourier de f de t, dada por essa expressão? Olha, a gente viu antes, né, que a f de j ômega é a f de s, a transformada de Laplace de f de t, avaliada em parte real de s igual a zero. Da condição de convergência de f de s em parte real de s igual a zero, a gente pode escrever que f de j ômega, dada pela integral de menos infinito até mais infinito, de módulo de f de t, que multiplica módulo de e elevado a menos j ômega t, aqui eu estou fazendo parte real de s igual a zero, que multiplica dt. Essa integral tem que ser finita. Nota que módulo de e elevado a j ômega t é igual a 1 sempre, para qualquer valor de ômega. Então essa integral se reduz à integral de menos infinito até mais infinito, de módulo de f de t, dt, e essa integral tem que ser finita. Nesse caso, f de t é absolutamente integrável, ou, em outras palavras, f de t pertence ao espaço normado L1. Naturalmente, há uma transformada inversa de Fourier, no caso aqui da CTFT, ou ICTFT, transformada inversa de Fourier para sinais a tempo contínuo. Nota que transformada de Fourier é uma família de transformados, né? Tem transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, CTFT. Existe a transformada de Fourier para sequências, a DTFT, e as versões discretizadas, além das séries, que se aplicam também tanto a sinais a tempo contínuo, periódicos, quanto a sinais a tempo discreto, também periódicos. A definição da transformada inversa de Fourier é a seguinte: f de t é igual a 1 sobre 2π da integral de menos infinito até mais infinito de f de j ômega, que multiplica e elevado a j ômega t d ômega. É uma particularização da transformada inversa de Laplace de f de s. Nota que a gente está reconstruindo o f de t através de uma combinação linear de infinitas componentes e elevado a j ômega t, exponenciais complexas com frequências ômega, ômega sendo varrido aqui de menos infinito até mais infinito e com pesos complexos f de j ômega. E a gente dessa forma consegue reconstruir o f de t a partir de f de j ômega, ou seja, do espectro de f de t. Então a ICTFT pode ser calculada usando essa expressão ou de uma forma mais prática usando os métodos de inversão que a gente viu para o caso da transformada de Laplace. Sejam eles a expansão em frações parciais, né, e o uso de tabela de pares comuns e propriedades associadas à transformada de Laplace. Nota aqui a reconstrução de f de t via o espectro f de j ômega converge ponto a ponto para f de t original, exceto nas descontinuidades. Se f de t for descontínua por partes, nos instantes de descontinuidade, a f de t dada por essa expressão vai convergir para o ponto médio da descontinuidade. Então tem esse detalhe que pode ser importante dependendo da aplicação em questão.
Passando agora para as propriedades da CTFT, ou seja, da transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, nota que a gente vai basicamente repetir as propriedades da transformada de Laplace, particularizadas aqui para a transformada de Fourier. A gente vai ter função f1 de t, que vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro f1 de j-ω, e uma função f2 de t, que vai ser elevada pela transformada de Fourier, a CTFT, ao espectro f2 de j-ω. Propriedade de linearidade. Se a gente construir uma função f3 de t, que é igual a c1 f1 de t mais c2 f2 de t, ou seja, uma combinação linear das funções f1 de t e f2 de t, com c1 e c2 escalares, a aplicação da transformada de Fourier vai produzir um espectro f3 de j-ω, que vai ser c1 que multiplica o espectro f1 de j-ω, mais c2 f2 de j-ω. As demonstrações dessas propriedades seguem à risca os protocolos de demonstração que a gente utilizou para demonstrar as propriedades da transformada de Laplace. É a mesma ideia. Propriedade de convolução no tempo t. Se a gente construir uma f3 de t, que é a convolução de f1 com f2 em t, f3 vai ser elevada pela transformada de Fourier a f3 de j-ω, que é f1 de j-ω, que multiplica f2 de j-ω. Deslocamento no domínio t. Se a gente construir uma f2 de t, que é igual a uma f1 de t deslocada de t0, ou seja, f1 de t menos t0, f2 vai ser elevada pela transformada de Fourier a um f2 de j-ω, que é igual a e elevado a menos j-ω, que multiplica t0, que multiplica f1 de j-ω, aqui com t0 pertencente aos reais. Nota que dessa propriedade a gente pode inferir qual é a transformada de Fourier do delta de t menos t0, porque f1 de t menos t0 nada mais é do que o f1 de t convoluído com quem? Com delta de t menos t0. Só estou deslocando f1 de t e centralizando o t igual a zero em t igual a t0, ou seja, um deslocamento de t0. Então, se isso é elevado por Fourier a essa expressão, né, e f1 de j-ω está associado a f1 de t, e pela propriedade de convolução no tempo implica multiplicação na frequência, esse termo aqui nada mais é do que o Fourier de delta de t menos t0, que multiplica aqui o f1 de j-ω. Então, Fourier de delta de t menos t0 é igual a e elevado a menos j-ω t0. Propriedade de deslocamento no domínio transformado, no domínio ω, que também está relacionada à modulação por exponencial complexa. Se a gente construir um f2 de t dada pelo produto de e elevado a j-ω 0t por f1 de t, ou seja, a modulação de f1 de t por e elevado a j-ω 0t, o f2 de t vai ser elevada pela transformada de Fourier a um f2 de j-ω igual a f1 de ω menos ω0, que nada mais é do que o espectro de f1 de ω deslocado de ω0. Faltou um j aqui, né? j ω menos ω0. Isso pode ser escrito também como f1 de j ω convoluído, convolução no domínio da frequência, com delta de ω menos ω0. É um deslocamento de ω0 do espectro de f1 de j ω. Propriedade 5, escalamento no domínio t. Se a gente construir um f2 de t igual a f1 de a, que multiplica t, com a pertencente aos reais, f2 de t vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro f2 de j ω, que vai ser dado por 1 sobre módulo de a, que multiplica f1 de j ω dividido por a. Se a gente particularizar a igual a menos 1, a gente vai ter a propriedade de reversão temporal, ou seja, f2 de t vai ser f1 de menos t, uma reversão temporal no tempo centralizada em zero. f2 de t vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro f2 de j ω, que é f1 de menos j ω. É a aplicação direta dessa fórmula aqui com a igual a menos 1. Propriedade de conjugação complexa. Se a gente construir o f2 de t, função a tempo contínuo de valores complexos,
como F1 complexo conjugado de T, a F2 de T vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro F2 de J ômega, que é igual a F1 complexo conjugado de menos J ômega. A demonstração dessas propriedades é trivial e eu não vou fazer nessa aula. Propriedade de diferenciação na frequência ou no domínio ômega. Se a gente construir um F2 de T igual a menos Jt, produto elevado a n, que multiplica F1 de T, F2 de T vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro F2 de J ômega, que vai ser a derivada de ordem n em relação a ômega de F1 de J ômega. Se a gente particularizar n igual a 1, a gente tem aqui a propriedade de diferenciação de primeira ordem. Eu já estou mostrando aqui a propriedade generalizada para uma ordem n. Propriedade de integração no tempo, t. Se a gente construir F2 de t como uma integral de menos infinito até t de F1 de tal de tal, F2 de t vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro F2 de J ômega, que vai ser igual a 1 sobre J ômega, que multiplica F1 de J ômega, mais π, que multiplica F1 de 0, que multiplica delta de ômega. Nós vamos mostrar essa propriedade mais à frente. Propriedade de diferenciação no domínio temporal t. Se a gente construir F2 de t com uma derivada de ordem n em relação ao tempo de F1 de t, F2 de t vai ser elevada pela transformada de Fourier a um F2 de J ômega igual a J ômega elevado a n, que multiplica F1 de J ômega. Se a gente particularizar para n igual a 1, a gente tem a propriedade de derivação no tempo em primeira ordem. Aqui eu já estou mostrando o caso geral com derivada de ordem n em relação ao tempo. Propriedade de multiplicação no tempo. Se a gente construir a função f3 de t como a multiplicação de f1 de t por f2 de t, f3 de t vai ser elevada pela transformada de Fourier a um f3 de j ômega igual a 1 sobre 2π da convolução entre os espectros de f1 e f2 em j ômega. Notem aqui a dualidade entre a multiplicação no tempo, que produz uma convolução no domínio da frequência, e a propriedade que a gente viu antes, que a convolução no tempo resulta num espectro que é a multiplicação dos espectros. Então a gente vê diretamente aqui a dualidade. Aqui a gente lembra qual é a fórmula da integral de convolução no domínio j ômega. O f3 de j ômega vai ser igual a 1 sobre 2π, que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito, de f1 de jθ, variável auxiliar θ, que multiplica f2 de j ômega menos θ dθ. É a integral clássica de convolução linear, só aplicada aqui no domínio espectral ômega. Teorema de Parseval. O teorema de Parseval diz que a integral de menos infinito até mais infinito de f1 de t, que multiplica f2 de t complexo conjugado dt, é igual à integral de menos infinito até mais infinito de f1 de j ômega, que multiplica f2 de j ômega complexo conjugado d ômega. Se a gente fizer o f1 igual ao f2, a gente vai ter f1 que multiplica f1 complexo conjugado, que nada mais é do que módulo de f1 de t ao quadrado, dt, integral de menos infinito até mais infinito, é igual à integral de menos infinito até mais infinito do módulo de f1 de j ômega ao quadrado, que é o produto aqui de f1 com f1 complexo conjugado, nota f1 é igual a f2, que produz aqui o módulo de f1 ao quadrado d ômega. Nota que essa expressão nada mais é do que a energia do sinal f1 de t. F1 aqui, né? Então a gente pode calcular a energia do sinal f1 de t no domínio do tempo e, alternativamente, no domínio da frequência, fazendo essa conta aqui, ou seja, a integral de menos infinito até mais infinito do espectro de f1 de j ômega em módulo, né, elevado ao quadrado. Vamos agora ver as propriedades de simetria da transformada de Fourier, da CTFT. Nota só, se f de t é real, então nós temos esse conjunto de propriedades aqui. Nota que esse então aqui é unidirecional. Se f de t é real, então valem essas propriedades aqui. Contrário, não vale. Se uma determinada propriedade do lado direito aqui valia, isso não implica que o f de t é real.
Se f de t é real, então f de j ômega é igual a f complexo conjugado de menos j ômega. A parte real de f de j ômega é igual à parte real de f de menos j ômega, ou seja, é uma função par. Parte imaginária de f de j ômega é igual a menos a parte imaginária de f de menos j ômega, ou seja, parte imaginária de f de j ômega é uma função ímpar. Módulo de f de j ômega é igual a módulo de f de menos j ômega, ou seja, módulo de f de j ômega é uma função par. Fase de f de j ômega é igual a menos a fase de f de menos j ômega, ou seja, a fase de f de j ômega é uma função ímpar. Novamente, o atendimento de uma simetria dessa aqui não implica que o f de t é real, só nesse sentido. Se f de t é real, então essas propriedades valem. Se além de real, f de t também for uma função par, o espectro f de j ômega vai ser também real e par. Se f de t for real e ímpar, o espectro de f de t, f de j ômega, vai ser puramente imaginária e ímpar. Se o f de t for simétrica conjugada, ou seja, for a componente fe de t, que a gente definiu lá na classificação de sinais, componente simétrica conjugada de f de t. Então, o espectro, que é a transformada de Fourier de fe de t, vai ser a parte real de f de j ômega. Se a gente estiver lidando com a componente antissimétrica conjugada de f de t, ou seja, fo de t, a transformada de Fourier de fo de t vai ser igual a j vezes a parte imaginária de f de j ômega. F de j ômega é a transformada de Fourier do f de t e o FO aqui é a componente antissimétrica conjugada de f de t que a gente viu como calcular na videoaula de classificação de sinais. Vamos passar agora para CTFT de sinais básicos. A ideia aqui é a gente construir uma tabela de pares comuns e calcular não só a transformada como a transformada inversa, fazendo consulta à tabela de pares comuns. O primeiro caso vai ser o delta de Dirac. Quem é o espectro do delta de t, delta de Dirac? A transformada de Fourier de delta de t, pela definição, vai ser igual à integral de menos infinito até mais infinito de delta de t, que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. Ora, delta de t sendo multiplicador no integrando. Delta de t só é não nulo para t igual a zero. Ou seja, isso é igual à integral de uma vez delta de t dt, porque e elevado a j ômega t com t igual a zero é igual a 1. Então, a transformada de Fourier de delta de t é igual a 1 para todo ômega, consistente com o que a gente viu em relação à transformada de Laplace do delta de t, que é igual a 1 para todo S. Logo, converge para todo plano complexo, e no caso aqui da transformada de Fourier, essa integral vai convergir para a parte real de S igual a zero, e o resultado da integral é igual a 1. Vamos ver a transformada de Fourier da exponencial complexa, e elevado a j ômega 0t, frequência ômega 0. Quem vai ser a transformada de Fourier de e elevado a j ômega 0t? Vai ser, pela definição, a integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a j ômega 0t, que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. A gente pode somar aqui os argumentos da exponencial. Então, isso vai ser igual à integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a j ômega 0 menos ômega, que multiplica t dt. Ora, aplicando a relação de Euler, vai ser igual à integral de cosseno de ômega 0 menos ômega, que multiplica t dt, mais j integral do seno de ômega 0 menos ômega t dt. Vamos chamar esse ômega 0 menos ômega de θ. Então, a integral de e elevado a j θt vai ser a integral de cosseno de θt dt, mais j integral de seno de θt dt. Nota que essa segunda integral é igual a zero, porque seno é uma função ímpar. E a integral de menos infinito até mais infinito de qualquer função ímpar é igual a zero. A primeira parcela é uma integral que vai ser igual a infinito, se o θ for igual a zero, porque cosseno de zero é igual a 1. Então, a integral de 1 dt para t de menos infinito, t mais infinito, vai para mais infinito. Agora,
Se o θ for diferente de zero, a gente está fazendo a integral de um cosseno para t de menos infinito até mais infinito. Então, essa integral é nula, porque você está integrando, né, parte positiva do cosseno, que vai ser compensada pela parte negativa da função cossenoidal. Então, essa integral se reduz a mais infinito se o θ for igual a zero e vai ser igual a zero se o θ for diferente de zero. Em suma, a transformada de Fourier da exponencial complexa diverge. A gente já encara aqui um problema, né? Uma função tão simples e importante quanto a exponencial complexa não tem transformada de Fourier convergente. Isso é consistente com o que a gente viu antes em relação à transformada de Laplace da exponencial complexa. A gente viu que a transformada de Laplace de e elevado a j ômega t era igual a 1 dividido por s menos o j ômega, né? A gente viu aqui o a vezes t, né? O lambda vezes t. Então era s menos lambda ou menos a. E a RDC dessa transformada de Laplace era S nos complexos, com parte real de S maior do que a parte real desse termo aqui, maior que a parte real de j ômega, que é igual a zero. Logo, né, a região de convergência da transformada de Laplace da exponencial complexa é parte real de S maior que zero, ou seja, não converge para a parte real de S igual a zero, consistente com a divergência que a gente encontrou aqui da transformada de Fourier da exponencial complexa. Nós vamos ver mais à frente uma forma de contornar essa divergência e representar o espectro da exponencial complexa através de delta de Dirac. A gente vai ver isso mais à frente. Vamos ver o caso de funções senoidais e cossenoidais. Vamos estudar que o cosseno vai valer a mesma coisa para o seno. Quem é o espectro do cosseno de ômega zero t? Ora, a gente pode escrever o cosseno de ômega zero t como uma combinação linear de duas exponenciais complexas, ou seja, vai ser igual a meio de e elevado a j ômega zero t mais meio de e elevado a menos j ômega zero t. E a gente viu que a transformada de Fourier da exponencial complexa diverge, vai divergir para ômega zero e também vai divergir para menos ômega zero. Então, da mesma forma que a gente viu para a exponencial complexa, a transformada de Fourier do cosseno de ômega zero t também diverge, pela aplicação direta da propriedade de linearidade. Isso é consistente com o que a gente viu em relação aos polos da transformada de Laplace do cosseno de ômega zero t, idem, né, para a transformada de Laplace do seno de ômega zero t. Os polos dessas transformadas estão sobre o eixo imaginário e a gente viu que a RDC da transformada de Laplace não pode conter polo algum. Então, naturalmente, se os polos estão sobre o eixo imaginário, a transformada de Laplace não vai convergir para a parte real de S igual a zero. Por conseguinte, a transformada de Fourier de cosseno de ômega zero t não vai convergir. Idem para o caso da transformada de Fourier do seno de ômega zero t. Como eu falei antes, né, a gente vai ver uma forma de contornar essa divergência da transformada de Fourier do cosseno de ômega zero t e usar uma representação do espectro dessa função através de deltas de Dirac. Vamos ver agora a transformada de Fourier do degrau unitário, o de t, aqui definido como igual a 1 para t maior que zero, meio para t igual a zero e zero para t menor que zero. A definição do degrau unitário como a função de Heaviside. E a gente viu antes, né, que a transformada de Laplace de u de t era igual a 1 sobre s, e a RDC de u de s era igual a s nos complexos, com parte real de s estritamente maior que zero. Logo, a transformada de Fourier de u de t não converge para a parte real de S igual a zero. Novamente aqui, não existe transformada de Fourier de u de t. Outro problema, porque a função degrau unitário é bastante útil e é um inconveniente você não ter uma representação espectral para o degrau unitário. Então, como é que a gente vai contornar esse problema, né, de u de t não ter transformada de Fourier, funções oscilatórias importantes como cosseno e seno de ômega zero t não terem transformada de Fourier convergente? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai relaxar o critério de convergência tal que o módulo de f de j ômega é finito, que é o critério de convergência que a gente usou anteriormente, e vai representar por deltas de Dirac, né, a avaliação da f de j ômega sobre um polo de f de s no eixo imaginário. É o que a gente viu aqui no caso do cosseno, né? Cosseno de ômega zero t
vai ter dois polos, um polo em j ômega 0 e outro polo em menos j ômega 0. Na hora que eu fizer a avaliação de f de s sobre o eixo imaginário, eu vou passar por dois polos. Quando eu passar por um dos polos, a transformada diverge. Quando eu passar por outro polo, a transformada também vai divergir. Quando a gente faz a avaliação e passa por um polo que está no eixo imaginário, a gente vai representar essa divergência da avaliação da transformada sobre um polo usando deltas de Dirac. Vamos revisitar o espectro da exponencial complexa. f de t vai ser igual a e elevado a j ômega 0 t, exponencial complexa com frequência ômega 0, e f de t vai ser elevada pela transformada de Fourier ao espectro f de j ômega, que a gente viu antes que era infinito se ômega fosse igual a ômega 0 e zero caso contrário. Vamos escrever representando esse infinito aqui em ômega igual a ômega 0 por um delta de Dirac centrado em ômega igual a ômega 0. Então vamos escrever f de j ômega como c, uma constante c que a gente vai encontrar mais tarde, que multiplica delta de ômega menos ômega 0. Então essa singularidade em ômega igual a ômega 0 vai ser representada pelo delta centrado em ômega 0 com uma determinada área c. A área aqui pode ser um valor complexo, tá? A área no sentido frouxo da palavra. Vamos encontrar quem é essa constante complexa c. Ora, f de t é igual a e elevado a j ômega 0t, e a gente pode escrever o f de t através da transformada inversa de Fourier, que a gente definiu como 1 sobre 2π da integral de menos infinito até mais infinito de f de j ômega, ou seja, do espectro de f de t, que multiplica e elevado a j ômega t de ômega. Isso vai ser igual a 1 sobre 2π da integral de menos infinito até mais infinito de f de j ômega. Quem é o f de j ômega? C que multiplica delta de ômega menos ômega 0, que multiplica e elevado a j ômega 0t de ômega. Ora, a gente tem no integrando um multiplicador que é delta de ômega menos ômega 0. Isso significa que qualquer função dentro do integrando só vai ter valor não nulo para ômega igual a ômega 0, já que delta só é não nulo para ômega igual a ômega 0. Nesse caso, c não depende de ômega, mas e elevado a j ômega que multiplica t vai ser reduzido a e elevado a j ômega 0t. Então, essa integral vai ser igual a c sobre 2π, que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito de e elevado a j ômega 0t, que multiplica delta de ômega menos ômega 0 de ômega. Aqui não é dt, é de ômega. Muito bem. Logo, essa integral vai ser igual a e elevado a j ômega 0t. Se a gente fizer aqui o c igual a 2π, a gente cancela aqui o 2π e o resultado dessa integral aqui passa a ser igual a e elevado a j ômega 0t. Logo, o valor de c, nesse caso específico, é 2π, e a gente pode escrever uma representação para o espectro de f de t, igual à exponencial complexa e elevada a j ômega 0t, como f de j ômega igual a 2π, que multiplica delta de ômega menos ômega 0. Então essa é uma representação possível para o espectro da exponencial complexa, em que a divergência da transformada em ômega igual a ômega 0 é representada por um delta de Dirac, centrado em ômega 0. Se a gente lembrar da transformada de Laplace da exponencial complexa, o f de s associado ao f de t é igual a 1 sobre s menos j ômega 0. Raiz do denominador, ou seja, o polo, está em s igual a j ômega 0. Então você tem um polo aqui em j ômega 0. A gente vai fazer a avaliação da transformada de Laplace sobre o eixo imaginário, varrendo aqui o eixo imaginário, vai passar por um polo em j ômega 0. Quando a gente passa por um polo em j ômega 0, a transformada diverge, mas a gente representa essa divergência pelo delta de Dirac centrado aqui em ômega igual a ômega 0. A gente está varrendo aqui o j ômega de menos infinito até mais infinito sobre o eixo imaginário. Quando a gente representa aqui na variável ômega, quando a gente passar por ômega igual a ômega 0, a gente representa essa divergência pelo delta de Dirac. E no caso aqui, a gente verifica que o espectro de Fourier tem delta de Dirac centrado em ômega 0 com área 2π.
foi a área que a gente encontrou aqui fazendo o casamento, né, da transformada inversa de Fourier com esse espectro que a gente arbitrou, né, e encontrou o valor de C. A gente verifica que, como a gente falou antes, né, em aulas anteriores, né, que a exponencial complexa é um sinal periódico com período 2π dividido por ômega zero, que tem apenas uma componente frequencial. A gente verifica exatamente isso aqui nessa representação do f de j ômega. Só existe uma componente frequencial centrada na frequência ômega zero. No caso do cosseno de ômega zero t, como ele pode ser escrito como uma combinação de duas exponenciais complexas, a gente vai ter uma componente em ômega zero e vai ter uma outra componente em menos ômega zero. Então, a função cossenoidal, de fato, tem duas componentes frequenciais. E a função exponencial complexa é aquela que tem apenas uma componente frequencial, ômega zero. Como é que fica a questão quando a exponencial complexa tiver uma fase inicial? Ou seja, quando f de t for igual a e elevado a j, que multiplica ômega zero t mais um φ. A função de fase da exponencial é ômega zero t, componente linear, mais uma fase inicial φ. A gente procede da mesma forma como a gente fez antes. Escreve o f de t usando a transformada inversa de Fourier, que vai ser igual a 1 sobre 2π da integral de menos infinito até mais infinito. A gente representou o espectro como uma constante c que multiplica delta de ômega menos ômega zero, que multiplica e elevado a mais j ômega zero t de ômega. A gente vai querer encontrar a constante c tal que essa integral seja igual ao lado esquerdo da equação. Essa integral é igual a c sobre 2π, que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito, desse integrando aqui de ômega. Ora, no integrando a gente tem um multiplicador delta de ômega menos ômega zero, que vai singularizar o integrando para quando o ômega for igual a ômega zero, porque delta de ômega menos ômega zero só é não nulo para ômega igual a ômega zero. Ou seja, a gente vai fazer essa função aqui, e elevado a j ômega t, avaliada em ômega igual a ômega zero. A integral vai ser igual a c dividido por 2π, da integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a j ômega zero t, que multiplica delta de ômega menos ômega zero, de ômega. Essa integral aqui nada mais é do que e elevado a j ômega zero t. E para a gente fazer o lado direito da equação igual ao lado esquerdo, o valor de c vai ter que ser igual a 2π, que multiplica e elevado a jφ. Esse 2π vai se cancelar com esse 2π no denominador. Esse e elevado a jφ vai ser multiplicado por e elevado a j ômega t, que a gente pode escrever alternativamente como somando os expoentes aqui da exponencial. E isso vai ser igual a e elevado a j ômega zero t mais φ, que é igual à função que a gente quer encontrar. Então, no caso de a exponencial complexa ter uma fase φ, a constante c é igual a 2π que multiplica e elevado a jφ. E a gente pode representar no domínio da frequência o espectro dessa exponencial complexa como aqui o eixo ômega, e em ômega igual a ômega zero a gente desenha um delta de Dirac com área, entre aspas aqui, 2π que multiplica e elevado a jφ. Note que a área aqui tem valor complexo. Se a gente revisitar agora o cosseno e escrever uma f de t igual a cosseno de ômega zero t mais φ, como a gente viu antes, a gente pode expandir o cosseno em termos de duas exponenciais complexas. F de t vai ser meio de elevado a j ômega zero t mais φ, que multiplica t, mais meio de elevado a menos j ômega zero t mais φ, que multiplica t. Faltou o t aqui. E por linearidade, o f de j ômega, o espectro desse cosseno, vai ser π, que multiplica e elevado a jφ, que multiplica delta de ômega menos ômega zero, mais π, que multiplica e elevado a menos jφ, que multiplica delta de ômega mais ômega zero. Do ponto de vista de representação espectral, a gente representa aqui o espectro de Fourier, no eixo x aqui é a frequência ômega. Então a gente tem dois deltas de Dirac, um centrado em ômega igual a ômega zero, com a área π que multiplica e elevado a jφ, e um outro delta centrado em ômega igual a menos ômega zero, com a área π que multiplica e elevado a menos jφ. Então essa é a representação espectral de Fourier de cosseno de ômega t mais φ. Nota que no caso do cosseno, a gente tem duas componentes espectrais, uma em mais ômega zero e
e outra em menos ômega zero. Análise similar pode ser feita para o caso senoidal. Então a gente viu nesses dois exemplos, no caso da exponencial complexa e no caso do cosseno, que sinais periódicos, pelo menos nesses dois exemplos, tem uma representação de Fourier discreta, ou seja, a representação de Fourier é dada por um conjunto enumerável de deltas de Dirac na frequência. Eu só preciso saber, de fato, a localização dos deltas e as áreas complexas, dos deltas. Esse conjunto de dados pode ser organizado numa sequência de números complexos. Então tem um quê de discreto, tem um quê de representação discreta, representação de Fourier de sinais periódicos. E nós vamos ver mais à frente que, para sinais periódicos, a representação de Fourier mais adequada é via série de Fourier, que a gente vai definir mais à frente. Vamos revisitar o degrau unitário, que a gente viu anteriormente não tinha transformada de Fourier convergente. A gente definiu o degrau unitário como uma função de Heaviside, ou seja, igual a 1 para t maior que zero, meio para t igual a zero e zero para t menor que zero. Como é que a gente obtém uma representação de Fourier para o degrau unitário através de deltas de Dirac? Nota que o degrau unitário não é um sinal periódico. É um sinal que começa em t igual a zero, naturalmente não é um sinal periódico. Vamos definir a função sinal de t, que vai ser igual a 1 se t for maior que zero, 0 se t for igual a zero e menos 1 se t for menor que zero. Eu quero saber se a função é negativa, zero ou positiva. Esse operador sinal de t indica para a gente se a função tem valor positivo, nulo ou negativo, dependendo do argumento aqui ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Muito bem, a gente pode relacionar a função sinal de t com u de t. U de t pode ser escrito como meio que multiplica sinal de t mais meio. Aqui fica evidente que se eu dividir a função sinal de t pela metade, eu passo a ter essa função com uma excursão entre menos meio e mais meio, e se eu somar meio, eu chego à função u de t. Agora, quem é a derivada em relação ao tempo de meio de sinal de t? É igual ao delta de t. Nota que meio de sinal de t tem a excursão entre menos meio e meio. E na hora que eu faço a derivada, eu vou produzir um delta de Dirac com área igual a 1 em t igual a zero, quando eu fizer a derivada em relação ao tempo. Derivada, então, de meio de sinal de t é igual ao delta de t. A gente viu relação similar a essa na aula de classificação de sinais, da relação entre o u de t e o delta de t. Muito bem. Agora, se a gente aplicar o operador transformado de Fourier dos dois lados dessa equação, a gente vai ter transformado de Fourier de d dt de meio de sinal de t, do lado esquerdo, e do lado direito a gente vai ter transformado de Fourier do delta de t, que a gente viu que é igual a 1. E a gente viu por propriedade da diferenciação no tempo, que a transformada de Fourier de d dt de meio de sinal de t vai ser igual a meio, que não depende de t, que multiplica a transformada de Fourier da derivada em relação ao tempo de sinal de t, vai ser a j-ômega, que multiplica a transformada de Fourier de sinal de t. Só consultar as propriedades de diferenciação em relação ao tempo que a gente viu antes. Isso vai ser igual ao lado direito, que é igual a 1. Logo, a gente pode escrever que a transformada de Fourier da função sinal de t vai ser igual a 2 dividido por j-ômega. Continuando o desenvolvimento, quem vai ser então a transformada de Fourier de u de t? Vai ser igual a transformada de Fourier de meio de sinal de t mais a transformada de Fourier de meio, já que a gente escreveu u de t como meio de sinal de t mais meio, e aqui a gente está aplicando a propriedade de linearidade da transformada de Fourier. Nota só, meio a gente pode escrever como meio que multiplica e elevado a j, que multiplica zero, ou seja, ômega zero igual a zero, vezes t. E a gente viu que a transformada de Fourier de e elevado a j 0t é igual a 2π que multiplica delta de ômega menos a frequência ômega zero, que é zero no caso aqui. Então a transformada de Fourier da segunda parcela é meio, por linearidade, que multiplica 2π, que multiplica delta de ômega. E a transformada de Fourier de meio de sinal de t vai ser meio, por linearidade, vezes a transformada de Fourier de sinal de t, que a gente viu que era 2 dividido por j-ômega. Logo,
essa primeira parcela vai ser 1 dividido por j ômega, e a segunda parcela vai ser π, que multiplica delta de ômega. Então, a gente pode escrever a transformada de Fourier de U de t como 1 sobre j ômega mais π, que multiplica delta de ômega. Note que aparece aqui a transformada de Fourier divergente, né, para ômega igual a zero. Quem é a transformada de Laplace de U de t? Transformada de Laplace de U de t, né, a gente viu antes que era igual a 1 sobre S. Ou 1 sobre S menos zero. Onde é que está o polo da transformada? Está em S igual a zero, ou seja, na origem do plano complexo. Isso indica para a gente que quando a gente passar pela origem do plano complexo, ou seja, em ômega igual a zero, parte real de S igual a zero e parte imaginária de S igual a zero, aqui vai dar ômega menos zero. Aparece um delta presente em ômega igual a zero, com área π, no caso aqui. Reflete para a gente, né, o fato da gente ter uma componente constante presente no degrau unitário, que é a componente meio. Se a gente fizer o valor médio do degrau unitário, o valor médio do degrau unitário é igual a meio. Isso é refletido no fato de a gente ter uma componente que a gente chama de DC, que está em ômega igual a zero, na frequência nula, que é um valor constante. Frequência nula aqui, né? De posse dessa informação sobre quem é a transformada de Fourier de U de t, a gente pode demonstrar a propriedade de integração no tempo, que a gente só apresentou antes. A gente definiu f2 de t como uma integral de menos infinito até t de f1 de tal de tal. Quem vai ser a transformada de Fourier de f2 de t? Essa integral de menos infinito até t de f1 de tal pode ser reescrita como a integral de menos infinito até mais infinito de f1 de tal, que multiplica u de t menos tal de tal. Quando eu coloco esse u de t menos tal de tal, o que acontece? A gente sabe que u de t menos tal é igual a zero para tal menor do que t. Então, a gente pode acrescentar esse u de t menos tal artificialmente aqui, com a mudança aqui no limite de integração, né, que antes era t e agora, com o u de t presente no integrando, a gente pode colocar infinito. São representações equivalentes. E essa expressão nada mais é do que a integral de convolução linear entre as funções f1 e u avaliada em t. E quando a gente aplica a transformada de Fourier, a gente pode usar a propriedade da convolução no tempo, que diz que a transformada de Fourier da convolução entre f1 e u é o produto dos espectros de f1 e do espectro de u. Ou seja, vai ser f1 de j ômega que multiplica u de j ômega, onde u de j ômega é a transformada de Fourier de u de t. Isso vai ser igual ao espectro de f2 de j ômega. Então, quem vai ser o f2 de j ômega, que é o espectro de f2 de t, que é essa integral? Vai ser o f1 de j ômega, que multiplica quem? U de j ômega, que é a transformada de Fourier do u de t, que a gente viu que é 1 dividido por j ômega, mais π, que multiplica delta de ômega. Fazendo aqui a multiplicação, a gente vai ter que f2 de j ômega vai ser f1 de j ômega, que multiplica 1 sobre j ômega, mais f1 de j ômega, que multiplica π, que multiplica delta de ômega. Mas veja só, f1 de j ômega, que multiplica delta de ômega, só tem valor não nulo quando o ômega é igual a zero. Então, a gente pode escrever isso como f1 de zero de forma equivalente. E a gente chega na expressão que a gente viu antes da propriedade de integração no tempo. Vamos ver agora, para o caso da CTFT, uma tabela de pares comuns, aqui numa seleção de pares comuns de funções e suas respectivas transformadas de Fourier. Função delta de t no tempo tem transformada de Fourier igual a 1. Função u de t, degrau unitário, tem transformada de Fourier 1 sobre j ômega mais π, que multiplica delta de ômega. Função delta de t menos t0, ou seja, delta deslocado de t0, tem transformada de Fourier e elevado a menos j ômega, que multiplica t0. A função unilateral direita e elevada a menos a, que multiplica t, u de t, com parte real de a maior que zero, tem espectro 1 dividido por a menos j ômega. A função t, que multiplica e elevada a menos a, que multiplica t, u de t, também função lateral direita, que é uma exponencial complexa
multiplicada por uma rampa, com parte real de A maior que zero, tem transformado de Fourier 1 dividido por A menos Jω, esse denominador elevado ao quadrado. No caso geral, a função t elevado a n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial, que multiplica a exponencial e elevado a menos at u de t, com parte real de A maior que zero, tem espectro 1 dividido por A menos Jω elevado a n. Função exponencial complexa, e elevado a Jω0t, tem espectro 2π que multiplica delta de ω menos ω0, como a gente mostrou antes. Função cosseno de ω0t mais φ tem espectro π que multiplica e elevado a jφ que multiplica delta de ω menos ω0 mais π que multiplica e elevado a menos jφ que multiplica delta de ω mais ω0. A gente demonstrou a expressão desse espectro baseado no espectro da exponencial complexa com uma fase φ. No caso do seno de ω0t mais φ, o espectro associado é π dividido por j. J aqui sempre é unidade imaginária, que multiplica e elevado a jφ, que multiplica delta de ω menos ω0, menos π dividido por j, que multiplica e elevado a menos jφ, que multiplica delta de ω mais ω0. Nota que o seno de ω0t mais φ também tem duas componentes, uma centrada em ω0 e outra centrada em menos ω0. A única diferença em relação ao cosseno são as áreas dos deltas. No caso da função no tempo c, uma janela retangular no tempo, ou um pulso, uma janela retangular no tempo. Ou seja, f de t é definido com um valor igual a 1, quando o módulo de t é menor do que t, e 0 quando o módulo de t é maior do que t aqui, Então, isso é um pulso de altura unitária entre menos t e t. Vai ter espectro de Fourier f de Jω igual a 2 que multiplica seno de ωt dividido por ω. A gente vai ver que essa função janela retangular é bastante importante porque, na prática, a gente vai trabalhar com sinais que começam e terminam. Então, a gente pode representar um sinal com suporte compacto através de um sinal, por exemplo, bilateral multiplicado por uma janela retangular que define um suporte compacto entre menos t e t. Então, a gente consegue, no caso de janelar um sinal, de truncar um sinal no tempo, a gente consegue saber quem é o espectro correspondente. Então, a gente viu antes que se a gente multiplicar um sinal g de t por uma janela, por exemplo, f de t assim definida, o espectro resultante vai ser a convolução no domínio da frequência entre o espectro do sinal g de t e o espectro da janela, que é definido por essa expressão. Então, a gente consegue saber qual é o efeito do janelamento no tempo no espectro da função janelada. Se a gente estiver lidando com uma janela no domínio da frequência, ou seja, o espectro é igual a 1 para módulo de ω menor do que um W grande e 0 para módulo de ω maior do que um W grande, ou seja, é uma janela de tamanho unitário na frequência entre menos W e mais W, o sinal no tempo correspondente é um f de t igual a seno de W grande que multiplica t dividido por π que multiplica t. Essa função tem um nome particular que é chamada função sinc de t, ou seno cardinal de t. Se a gente tiver uma função periódica composta por um trem de impulsos no tempo com período t, ou seja, separados por um período t, e a gente pode escrever isso como somatório de n de menos infinito até mais infinito de delta de t menos n que multiplica t. Então, isso é um trem de impulsos no tempo. Na frequência, a gente vai ter um trem de impulsos separados pela frequência 2π sobre t. Vai ser dado por 2π dividido por t, do somatório de k de menos infinito até mais infinito, de delta de ω menos 2π sobre t, que multiplica k. Que nada mais é do que um trem de impulsos na frequência com separação ou período de 2π dividido por t. Nota, que o período do trem de impulsos no tempo é inversamente proporcional ao período do trem de impulsos na frequência. Quanto maior for o t no domínio do tempo, menor será o período
de separação dos impulsos no domínio da frequência e vice-versa. Se a gente tiver uma onda quadrada ou uma onda de pulsos retangulares, ou seja, definir o f de t como sendo igual a 1 para módulo de t menor do que um valor t1 e 0 para módulo de t entre t1 e t sobre 2, aqui com t sobre 2 maior do que t1, e além disso, a gente fizer essa função periódica com período t grande, ou seja, f de t igual a f de t mais t grande para todo t nos reais e um t grande natural, isso define uma onda quadrada, ou uma onda de pulsos. E esse padrão entre menos t sobre 2 e t sobre 2 é repetido indefinidamente, porque a função é periódica com período t. O espectro de f de t vai ser um f de j ômega igual a somatório de menos infinito até mais infinito, de 2 vezes o seno de k que multiplica ômega 0 t1 dividido por k, que multiplica delta de ômega menos k ômega 0. E lembrar aqui que o ômega 0 é igual a 2π vezes f0, ômega 0 é frequência em radianos por segundo, f0 é frequência em hertz, e ômega 0 é igual a 2π dividido por t. Mesma relação aqui, né, entre o período t e a frequência 2π sobre t. Essa relação aqui a gente pode obter combinando, né, duas propriedades. Essa propriedade de um trem de impulsos no tempo, com período t, e o par que relaciona a janela retangular no tempo com seu espectro. Se a gente convoluir no tempo o sinal, que é uma janela retangular, com um trem de impulsos, a gente obtém essa função que é a onda quadrada. Então, a convolução no tempo vai produzir uma multiplicação na frequência dos espectros do trem de impulsos, que vira um trem de impulsos na frequência, e o espectro da janela retangular. Então, a gente consegue chegar nessa relação combinando dois outros pares que a gente viu antes na tabela. Vamos ver agora a interpretação geométrica do espectro de Fourier de f de t via o diagrama de polos e zeros da transformada de Laplace f de s correspondente. A gente viu que a gente pode escrever um f de s, transformado de Laplace de f de t, com uma razão entre dois polinômios em S. Vamos escrever cada um desses polinômios na forma fatorada em termos de primeira ordem. O numerador n de s pode ser escrito como produtório de mzinho de 1 até m grande, de s menos zmzinho, zmzinho que são as raízes de n de s. E o denominador d de s pode ser escrito como produtório de k de 1 até n grande, de s menos p subscrito k. pk, então, são as raízes do denominador d de s. Lembrar que pela nomenclatura que a gente estabeleceu antes, as raízes do numerador são chamados zeros da transformada de Laplace f de s, e as raízes do denominador são chamados polos da transformada de Laplace de f de s. Como é que a gente pode esboçar a magnitude do espectro f de j ômega com base no conhecimento da localização dos polos e zeros do f de s? A magnitude de f de j ômega 0, ou seja, do espectro de Fourier de f de t avaliado num ponto complexo ômega 0, é igual a um ganho g que multiplica o produtório de mzinho igual a 1 até m grande, de d subscrito zmzinho, então aqui é mzinho aí, dividido pelo produtório de k igual a 1 até n grande, de d subscrito pk. Quem são esses d's aqui? O dzm, né? dzm ou o dpk é a distância entre o zero, ou o polo, no caso aqui de dpk, e o ponto de avaliação ômega 0. Então, suponha que a gente tem aqui um diagrama de polos e zeros de f de s. Parte real de S aqui, eixo horizontal, parte imaginária de S, eixo vertical, origem do plano complexo, ponto de avaliação ômega 0 aqui no eixo imaginário, está indicado aqui, e a gente tem dois polos, P1 e P2, e dois zeros, Z1 e Z2. Então, a gente vai simplesmente estimar as distâncias entre polos e zeros e o ponto de avaliação. Então, no caso do numerador, né, você tem dois zeros, então você vai ter essa distância aqui, que é a distância dz1, né? Essa distância aqui é a distância
Z2, do segundo zero até o ponto de avaliação. A distância dP1 é essa aqui, né, entre o polo e o ponto de avaliação. A distância dP2 é essa aqui, entre o polo e o ponto de avaliação. Tá? Então, a gente faz uma estimativa geométrica dessas distâncias, ou mede essas distâncias, e aplica nessa fórmula, né, que tem no numerador o produto das distâncias dz1 e dz2, e no denominador o produto das distâncias dp1 e dp2. Nota que a gente fica ainda dependente de uma constante g. Isso é proporcional, né, a essa razão dos produtos das distâncias. A gente só consegue saber quem é o valor de g se a gente conhecer o valor de f de s num ponto S0 pertencente à região de convergência. A gente consegue desambiguar quem é o valor de proporcionalidade g grande aqui. Então, do ponto de vista de interpretação gráfica, é bastante simples. O que a gente verifica aqui? Que o produto das distâncias dos zeros até o ponto de avaliação aparece no numerador. Logo, né, se o ponto de avaliação, ao invés de ω0 ser aqui, estiver em cima de Z1, na hora que eu estiver avaliando, né, e o ω0 for igual a Z1, a distância no numerador dZ1 vai ser igual a zero. Logo, a magnitude vai para zero. Mesma coisa aqui para o polo. Né? Se eu estiver avaliando, né, no ponto ω0 e o ω0, né, for se movendo até chegar a ω0 igual a P2, eu estou avaliando em cima de um polo, logo a distância entre o polo e o ponto de avaliação é igual a zero, e você tem um zero no denominador, o que é consistente com o fato de que a avaliação de f de s sobre o polo diverge, porque a região de convergência não pode conter polo. E a gente representa essa divergência por um delta de Dirac, no caso do espectro. Então você tem uma divisão por zero que indica para a gente aqui que o espectro explode. Né? Nesse caso, essa explosão, essa singularidade pode ser representada por um delta de Dirac quando a gente avalia o espectro em cima de um polo sobre o eixo imaginário. Então, já que o numerador é o produto das distâncias entre os zeros e o ponto de avaliação, quanto mais próximo os zeros estiverem do eixo imaginário, você vai ter um fator dzmzinho aqui, pequeno, que vai reduzir a magnitude do espectro no entorno de ω igual à parte imaginária do zero. Mesma coisa para o polo. Se tiver um polo perto do eixo imaginário, a distância entre o polo e o ponto de avaliação ω0 igual à parte imaginária do polo vai surtir aqui um valor pequeno de d no denominador, né? Logo vai produzir um aumento aqui na magnitude do espectro. Então a gente conclui que polo, respectivamente zero, perto do eixo imaginário eleva, respectivamente, reduz a magnitude no entorno de ω igual à parte imaginária do polo, respectivamente, do zero. Então a gente consegue fazer um esboço aproximado da magnitude do espectro com base apenas na localização dos polos e zeros de f de s. Se a gente tiver um zero, Zm, sobre o eixo imaginário, como a avaliação é feita no numerador com o produto das distâncias entre os zeros e o ponto de avaliação, se o ponto de avaliação coincide com a localização do zero, o módulo do espectro em ω igual a um zero sobre o eixo imaginário vai ser igual a zero. De forma correspondente, se a gente tiver um polo pk sobre o eixo imaginário, o módulo do espectro em ω igual a pk, já que você tem um produto de distâncias no denominador, a distância entre um polo e o ponto de avaliação em cima do polo, sobre o eixo imaginário, vai produzir uma magnitude que vai tender a mais infinito. A gente representa essa singularidade por um delta localizado em ω igual a pk, sobre o eixo imaginário. Como é que fica a interpretação geométrica no caso da fase? A fase do espectro, avaliado aqui num ponto ω0, vai ser o somatório de m de 1 até m grande das fases φzm menos o somatório de k de 1 até n grande das fases φpk, ou seja, das fases associadas aos zeros, no caso Zm, e das fases associadas aos polos, no caso de pk. Note que as fases associadas aos zeros aparecem com valor positivo e as fases associadas aos polos aparecem com valores negativos, menos o somatório das fases associadas aos polos pk.
Como é que a gente calcula essa fase φzm e φpk? O φzm é o ângulo medido no sentido anti-horário entre uma reta horizontal que passa pelo zero e a reta que liga o zero ao ponto de avaliação ω0. Mesma coisa vai valer para o φpk. Vai ser o ângulo medido no sentido anti-horário entre a reta que passa pelo polo, pk, e a reta que liga o polo ao ponto de avaliação ω0. Para não ficar dúvida, vamos ver como é que a gente faz aqui para um exemplo específico. Suponha que a gente tem aqui dois zeros. Como é que a gente estima o ângulo φz1 e o ângulo φz2 associado ao zero z2? A gente traça aqui uma reta horizontal que passa pelo zero e tem uma outra reta que liga o zero ao ponto de avaliação ω0. O ângulo é medido desse segmento de reta no sentido anti-horário. Esse ângulo aqui. Então, esse aqui é o φz1. No caso do segundo zero, a gente traça aqui uma reta horizontal que passa pelo zero e tem o segmento de reta que liga o zero ao ponto de avaliação, que é esse cara aqui. O ângulo φz2 vai ser o ângulo no sentido anti-horário, né, entre essa reta horizontal e essa reta que liga o zero ao ponto de avaliação. Então, esse cara aqui é o φz2. Mesma coisa se a gente tiver polo, tá? É a mesma ideia, só que na fórmula a gente negativa esses ângulos φ. Vamos ver o que acontece quando a gente tiver um zero sobre o eixo imaginário e dois pontos de avaliação, um antes de passar pelo zero e o outro depois de passar pelo zero. Suponha que eu esteja fazendo uma avaliação aqui de ω de menos infinito até mais infinito. Então, primeiro passo por ω0, pouquinho antes do zero, presente aqui sobre o eixo imaginário, e depois eu vou para ω1. Quem é o φz1 associado a esse ponto de avaliação? Mesma ideia que a gente viu antes, né? Reta horizontal que passa pelo zero e liga o zero ao ponto de avaliação ω1. O ângulo vai ser medido no sentido anti-horário entre essa reta tracejada e esse segmento de reta. Então, vai ser esse ângulo aqui, φ de z, igual, no caso aqui, a 270 graus, né? Passei pelo ponto de avaliação, estou um infinitesimal acima do zero. Quem é o ângulo? O ângulo agora vai ser o ângulo entre essa reta tracejada e a reta que liga o ponto de avaliação e o zero. Vai ser um ângulo aqui, né, de 90 graus. Daí a gente conclui que se a gente tiver um zero zm sobre o eixo imaginário, quando a gente fizer a avaliação da fase, vai observar um salto de menos 180 graus ou de menos π radianos na fase, né, do espectro. É o que a gente observa graficamente aqui. A gente, um pouquinho antes do zero, em cima do eixo imaginário, a gente tinha um ângulo de 270 graus e um pouquinho depois do zero a gente passa a ter um ângulo de 90 graus, ou seja, uma redução aqui de 180 graus na fase. Tá? Isso associado a apenas um zero. Tá? Mesma coisa vai acontecer com o polo, só que uma contribuição da fase de um polo é negativa. Se a gente tiver um polo sobre o eixo imaginário, a gente vai observar, associado a esse polo, né, um salto de mais 180 graus ou mais π radiano na função de fase do espectro, fase de f de j omega. Essas informações podem ser derivadas algebricamente ou geometricamente, como a gente analisou aqui. Por continuidade, né, se o zero e ou o polo estiverem próximos ao eixo imaginário, mas não sobre o eixo imaginário, você vai ter uma aproximação desse salto de 180 graus, ao invés de ser uma descontinuidade, a gente vai observar uma aproximação que tende a essa descontinuidade de mais ou menos 180 graus, dependendo se é o zero, menos 180 graus, ou polo, mais 180 graus. No caso da função de fase, né, suponha que você tem aqui um zero, né, num determinado valor ali em torno de ω0, tá? Você pode observar aqui um decréscimo de 180 graus, suponha que a fase esteja subindo aqui, né? Quando chegar nesse ponto, você observa uma queda aqui de 180 graus, ela estava aqui em 270, né? E passa aqui para 90,
você tem uma queda de 180 graus, né? E se você tiver o zero próximo ao eixo imaginário, mas não em cima do eixo imaginário, você vai ver algum tipo de aproximação, né, dessa descontinuidade aqui. Você vai ver uma aproximação da curva em relação ao caso limite aqui, em que o zero está em cima do eixo imaginário. O grau de aproximação dessa descontinuidade vai ser dependendo da distância do zero ao ponto de avaliação. Vamos ver agora a série de Fourier para representação de sinais periódicos a tempo contínuo. A gente vai ver que a representação via série de Fourier, ao invés de transformada de Fourier, é mais conveniente para a gente representar sinais que são periódicos no tempo, no caso aqui a tempo contínuo. Vamos relembrar o que significa um sinal ser periódico com período fundamental t0. Significa que a equação 1 é válida, ou seja, f de t é igual a f de t mais ou menos t0, e tem que valer para todo o t pertencente aos reais, e um t0 sendo o menor valor natural em que a equação 1 vale. Nota, né, que se o sinal é periódico com período fundamental t0, o padrão de repetição com t0 vai se repetir com 2 vezes t0, 3 vezes t0 ou qualquer múltiplo inteiro de t0. Então vai valer ainda, né, que se 1 vale, ou seja, se o sinal é periódico, então f de t é igual a f de t mais k, que multiplica t0, com k pertencente aos inteiros. A gente viu esse tópico com mais detalhe na videoaula de classificação de sinais. Vamos ver o caso de sinal periódico especificamente para exponencial complexa e extensivamente para a classe de sinais senoidais, que podem ser construídos como combinações lineares de exponenciais complexas. Suponha que a gente defina f1 de t como sendo igual a e elevado a j uma vez ω0, que multiplica t. Eu coloquei esse subscrito 1 aqui para representar esse multiplicador de ω0. A gente viu antes que essa exponencial complexa é periódica com período fundamental igual a t0, 1, para lembrar que a gente está associando aqui essa função f1, igual a 2π dividido por ω0 segundos, supondo que o ω0 aqui seja em radianos por segundo. Agora suponha que a gente defina uma função f2 de t igual a e elevado a j, que multiplica 2ω0 vezes t. Um subscrito 2 aqui para lembrar que a gente está multiplicando ω0 por 2. O período fundamental dessa exponencial complexa f2 de t vai ser t02 igual a 2π dividido por 2ω0, onde 2ω0 é a frequência da exponencial. Ora, se essa expressão aqui vale, se o sinal é periódico com t0, ele também é periódico com k vezes t0, com k inteiro. Se o sinal f2 de t é periódico com período fundamental t02, por 2, essa expressão 2 aqui, vai ser periódico também com período t01, que é igual a 2 vezes esse período t02. Estou fazendo k igual a 2 aqui, nessa expressão. Então, o sinal f2 de t também é periódico com o período não fundamental t01, que é igual ao período fundamental de f1 de t. Suponha que a gente defina f3 de t como e elevado a j 3 vezes ω0t. Da mesma forma que a gente viu antes, essa função f3 de t vai ser periódica com período fundamental t03 igual a 2π sobre 3ω0. 3ω0 é a frequência dessa exponencial complexa. Mas, pela relação 2, se f3 de t é periódica com período fundamental t03, ela vai ser periódica com período não fundamental igual a k vezes t03, k pertencente aos inteiros. Logo, vai ser periódico com período não fundamental igual a, por exemplo, k igual a 3, que multiplica t03, que é igual a t01, que é o período fundamental de f1 de t. Nota então que f1 de t é periódica com período fundamental t01, f2 de t é periódica com período não fundamental t01, f3 de t é periódica com período não fundamental t01. Em geral, a gente pode dizer que a função f subscrito k de t, dada por e elevado a j, k vezes ω0t, vai ser periódica com período fundamental t0k igual a 2π dividido por k ω0, no caso aqui período fundamental, mas também vai ser periódica com o período t01, que é k vezes o período fundamental t0k. Agora, se a gente construir uma função f de t
como uma combinação linear dessas funções fk de t, ou seja, se a gente escrever f de t como somatório para todo k nos inteiros de pesos ck que multiplicam e elevado a j k ômega 0 t, essa função f de t vai ser periódica com período t0 igual a 2π dividido por ômega 0. Ou seja, estou fazendo k igual a 1 aqui. Ou seja, que é o período fundamental de f1 de k. Mas, como eu estou fazendo uma combinação linear de fk de t, todos os fk's de t também são periódicos com período t0, igual a 2π dividido por ômega 0. Então, ft é periódico com período t0, ou seja, f de t igual a f de t mais t0 para todo t nos reais, e é chamada de sinal harmônico. O que caracteriza um sinal harmônico? É um sinal que tem uma frequência fundamental quando k é igual a 1, no caso aqui ômega 0, e as demais frequências são múltiplas inteiras da frequência fundamental ômega 0. Note que a gente tem uma representação dada por essa expressão para um sinal periódico com período t0. E é essa representação de um sinal periódico com período t0 que a gente vai usar na representação em série de Fourier. A gente vai tomar uma função f de t qualquer periódica com período t0 e vai tentar representá-la através dessa expressão, que é uma combinação linear de fk de t, ou seja, uma combinação linear de exponenciais complexas com frequências k vezes ômega 0. Suponha que a gente tem uma função f de t periódica com período t0 e a gente queira representá-la usando essa estrutura, ou seja, f de t é igual ao somatório para k nos inteiros de ck, que multiplica e elevado a jk ômega 0 t. Eu sei quem é ômega 0 porque eu sei que a função é periódica com período t0. Então, t0 é igual a ômega 0 dividido por 2π. Eu preciso agora encontrar os valores de ck. Como é que eu encontro os valores de ck? Eu vou usar a transformada de Fourier particularizada para ômega igual a n ômega 0. N aqui nos inteiros. Porque as únicas frequências possíveis nessa representação são k ômega 0, ou seja, múltiplas inteiras de ômega 0. Então, eu vou particularizar a transformada de Fourier para o conjunto de frequências ômega igual a n ômega 0 com n nos inteiros. Lembrar aqui quem é o par f de t, f de j ômega relacionado pela transformada de Fourier. F de j ômega vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de f de t, que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. Se a gente particularizar agora o f de j ômega para ômega igual a n ômega 0, só em frequências múltiplas inteiras de ômega 0, como é que fica? Essa expressão é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t, que é igual ao somatório em k, pertencente aos inteiros de ck, que multiplica e elevado a jk ômega 0 t, que multiplica e elevado a menos j ômega, mas ômega aqui é igual a n ômega 0, vezes t dt. Isso vai ser igual a quê? Eu vou trocar a ordem do somatório com a da integral. Isso vai ser somatório em k, nos inteiros, de ck, que multiplica a integral de e elevado a j ômega 0 t, que multiplica k menos n dt. Aqui eu simplesmente coloquei em evidência j ômega 0 t e sobrou aqui k menos n. Isso vai ser igual ao somatório em k nos inteiros de ck. Como essa função aqui ela é periódica com período t0, eu não preciso fazer essa integral de menos infinito até mais infinito. Basta eu fazer a integral em um período. A integral varrendo a faixa aqui de um período da função. Os demais períodos são redundantes, tá? Então, toda vez que eu estiver lidando com uma função periódica, no integrando, eu posso restringir a faixa de integração a um período dessa função periódica. E como ela tem período t0, isso vai ser integral sobre uma faixa de período t0 qualquer que eu escolha, de e elevado a j ômega 0, k menos n vezes t dt. Qual é o valor dessa integral? Quando k for igual a n, eu vou ter e elevado a j0, que é igual a 1, dt, integral de 1 dt na faixa de um período t0. Isso vai ser igual ao somatório em k de ck vezes t0, se n for igual a k. Quando n for diferente de k, essa integral aqui vai valer zero, porque você está integrando um período inteiro da exponencial complexa. Então, você está fazendo a integral de um período inteiro, né, de
cosseno de ômega 0 k menos n vezes t, mais j seno de ômega 0 k menos n vezes t. A gente viu que a integral do seno sobre um período é igual a zero, seno é uma função ímpar. A integral sobre um período de um cosseno, a parte positiva do cosseno vai se cancelar com a parte negativa do cosseno, essa integral vai ser igual a zero, se n for diferente de k. Ou seja, se a função tiver uma frequência não nula, ômega 0 que multiplica k menos n, então essa integral sobre um período é igual a zero. Logo, essa f de j ômega avaliada em ômega igual a n ômega 0 se reduz a t0 vezes ck quando n é igual a k. Ou seja, ck vai ser essa expressão aqui dividido por t0. Ou seja, vai ser igual a 1 sobre t0 do f de j ômega avaliado em ômega igual a n ômega 0, ou k ômega 0, porque n é igual a k. E assim a gente chega às fórmulas de síntese e análise da representação em série de Fourier para um sinal periódico com período t0. As equações de análise e síntese são as seguintes. Para um sinal periódico com período t0, a gente vai representar o sinal através de f de t com essa estrutura, que é igual a somatório de k pertencente aos inteiros de ck, que multiplica e elevado a j k ômega 0t, que é a equação de síntese. E quem são os ck's? Ck's são dados por 1 sobre t0, da integral sobre um período t0 de f de t, que multiplica e elevado a menos j k ômega 0t dt. E lembrar aqui, né, que se a função f de t é periódica com período t0, então a gente sabe quem é o ômega 0. t0 é igual a 2π sobre ômega 0, então a gente pluga esse ômega 0 igual a 2π sobre t0 aqui nessa expressão da fórmula de síntese. Esses valores ck, que são os pesos dessa combinação linear das componentes que formam f de t, são chamados coeficientes da série de Fourier de f de t. Então, a representação em série de Fourier de uma função periódica com período t0 é composta por esse par de equações. Uma que define a estrutura de f de t periódico com período t0 como uma combinação linear de exponenciais complexas com frequências k vezes ômega 0. Nota que esse f de t é periódico com período t0 sempre, e para encontrar os ck's, a gente avalia a transformada de Fourier em ômega igual a múltiplos inteiros de ômega 0 e encontra a expressão para ck, que é simplificada em relação ao caso geral, porque essa integral é feita sobre apenas um período da função f de t, que é periódico com período t0. Para exemplificar o uso da série de Fourier como representação de um sinal periódico com período t0 ou t, vamos ver um caso, né, do trem de impulsos no tempo espaçados por t, ou seja, um sinal periódico com período t grande. A gente mostrou na tabela de pares comuns a relação entre a função no tempo, de um trem de impulsos no tempo espaçados por t, e o espectro correspondente, que é também um trem de impulsos espaçados por 2π dividido por t na frequência e multiplicados por 2π sobre t. Então a gente consegue chegar na expressão do espectro desse trem de impulsos usando a representação de série de Fourier, já que esse trem de impulso é um sinal periódico com período t. Nota que é um sinal composto, né, de um trem de impulsos no tempo, espaçados aqui por t. 0, 1t, 2t, assim por diante. Apesar desse sinal ser um trem de impulsos, a gente consegue utilizar uma representação de um sinal periódico composto por uma combinação linear de exponenciais complexos com frequências k ômega 0. Se a gente utilizar a representação via série de Fourier, quem é a estrutura de f de t? Como a gente viu, é o somatório para k nos inteiros de ck, que multiplica e elevado a j k ômega 0 t. E o ômega 0 é igual a 2π sobre t, porque t é o período, né, dessa função f de t, composta por um trem de impulsos no tempo separados por t. Muito bem, quem são os coeficientes ck dessa representação de Fourier do trem de impulsos? A gente aplica a expressão que a gente definiu antes. Vai ser 1 sobre t de f grande de j de k ômega 0, ou seja, a variação da transformada de Fourier desse sinal em múltiplos inteiros de ômega 0. Isso vai ser igual, pela definição, a 1 sobre t da integral sobre um período. Aí eu escolho o período que eu quiser, aqui, o intervalo do período que eu quiser. Eu vou escolher por conveniência entre menos t sobre 2 e t sobre 2. O período é igual a t, então estou cobrindo um período aqui de f de t, que multiplica e elevado a menos j k ômega 0 t dt. Agora, quem é o f de t
no intervalo entre menos t sobre 2 e t sobre 2? É esse delta centrado em zero. Eu tenho aqui menos t sobre 2 e mais t sobre 2. Então, essa integral nesse intervalo se reduz a 1 sobre t, a integral entre menos t sobre 2 e t sobre 2, de delta de t, que multiplica e elevado a menos j ômega 0 k vezes t dt. Novamente, a gente tem uma situação conveniente de um delta multiplicando, né, o integrando. Delta de t vezes e elevado a j ômega 0 k vezes t faz com que essa expressão só precise ser avaliada quando t for igual a zero, que é o único instante t em que delta de t é não nulo. Ou seja, vai ser e elevado a zero, que é igual a 1. Então, essa integral se reduz à integral de delta de t dt, no intervalo entre menos t sobre 2 e t sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, ck é igual a 1 sobre t, para todo k. Logo, a gente pode escrever f de t, usando essa estrutura, como sendo 1 sobre t, que é o valor de ck, que multiplica o somatório para k nos inteiros, de e elevado a jk ômega 0 t. Agora, a gente aplica propriedades da transformada de Fourier para obter o espectro associado a f de t. O f de j ômega vai ser, por linearidade, o fator 1 sobre t aparece aqui, somatório também aparece aqui como somatório em k, e quem é a transformada de Fourier de e elevado a jk ômega 0 t? Vai ser 2π, que multiplica delta de ômega menos k ômega 0, como a gente demonstrou antes. Então, a gente obtém a representação de Fourier dessa f de t, que é um trem de impulsos no tempo, como 1 sobre t de um trem de impulsos na frequência separados por k vezes ômega 0. Essa expressão na tabela está escrita em termos de t. O que estava escrito na tabela era o somatório em n nos inteiros de delta de t menos nt, tinha como transformada de Fourier somatório em k nos inteiros de 2π sobre t, nota que eu passei o 1 sobre t para dentro do somatório, 2π sobre t, de delta de ômega menos ômega 0, que é 2π sobre t, vezes k. Lembrar que ômega 0 é 2π sobre t. Ou seja, um trem de impulsos no tempo separados por t grande tem como transformado de Fourier um trem de impulsos na frequência, né, separados por 2π sobre t e com área 2π sobre t. Então, a gente consegue demonstrar essa relação entre trem de impulso no tempo e trem de impulsos na frequência, usando o fato dessa função ser periódica com período t e lançando mão da representação de série de Fourier para facilitar a obtenção da expressão da transformada de Fourier do trem de impulsos. Vamos relacionar agora a transformada de Fourier para sinais a tempo contínuo, CTFT, com slits representados por EDOs, equações diferenciais ordinárias. A EDO em questão é aquela que a gente viu antes, somatório de L de 0 até n grande, de AL, que multiplica a derivada de ordem n-L em relação ao tempo de y de t é a saída do sistema, é igual ao somatório de mzinho de 0 até m grande, de bmzinho, que multiplica a derivada de ordem m grande menos mzinho em relação ao tempo de x de t, e, por conveniência, a gente faz a subscrito 0 igual a 1. Nós vimos antes que para a entrada x de t igual ao delta de Dirac e condições iniciais nulas, a saída do sistema é chamada de h de t, que a gente denominou de resposta impulsiva. Nós vimos também que para uma entrada x de t qualquer, a saída y de t correspondente é a integral de convolução linear entre h de t e x em t. Se a gente aplicar a transformada de Fourier a y de t, assim obtida, a gente encontra, por propriedade de convolução no tempo, vai ser o espectro de h de t, que é o h de j ômega, que multiplica o espectro de x de t, que é x de j ômega. Isso vai ser igual ao espectro de y de t, que é y de j ômega. Daqui a gente depreende que o espectro da resposta impulsiva é igual ao espectro da saída, y de j ômega, dividido pelo espectro do sinal de entrada, x de j ômega. Essa função h grande de j ômega, que seria o espectro do sinal h de t,
a gente chama de resposta em frequência do slit. Note que a resposta em frequência do slit nada mais é do que a função de transferência do slit, o H de S, em S avaliado igual a J ômega. Ou seja, para que o H de J ômega exista, para que a resposta em frequência do slit exista, é preciso que a função de transferência convirja em parte real de S igual a zero. Convirja sobre o eixo imaginário. Se a gente aplicar a transformada de Fourier a EDO, por linearidade, o somatório continua o mesmo, somatório de L de 0 até N grande, multiplicação por um escalar AL é mantida, derivada de ordem N-L em relação ao tempo de y de t, por propriedade, vai ser elevada a J ômega elevado a N-L, que multiplica a transformada de Fourier do y de t, que é o espectro y grande de J ômega. Isso vai ser igual ao somatório de mzinho de 0 até m grande, de bmzinho, e por propriedade, derivada de ordem m grande menos 1 em relação ao tempo de x de t, elevada pela transformada de Fourier a j ômega elevado a m grande menos mzinho, que multiplica x grande de j ômega. X grande de j ômega, que é a transformada de Fourier do x de t. Aqui a gente faz a razão entre y de j ômega e x de j ômega, que a gente viu que é igual ao h de j ômega. Então, o h de j ômega, ou a resposta em frequência do sistema, é dada pela razão entre esses dois polinômios em j ômega. No numerador, somatório de mzinho de 0 até m grande, de bmzinho, que multiplica j ômega elevado a m grande menos mzinho, dividido pelo somatório de L de 0 até n grande, de AL, que multiplica j ômega elevado a n grande menos L, com A0 igual a 1. Então a gente pode obter a resposta em frequência do sistema fazendo a razão entre os espectros do sinal de saída e do sinal de entrada, pressupondo aqui que esses espectros existam, como integrais que definem a transformada de Fourier convergentes. Alternativamente, se a gente tiver acesso à expressão da EDO que define o sistema, a gente pode obter o H de J ômega fazendo a razão entre esses dois polinômios em J ômega. Nota que se o H de t pertencer ao espaço normado L1, ou seja, for absolutamente integrável, o espectro H de J ômega, ou a resposta em frequência do sistema H grande de J ômega, converge, ou em outras palavras, existe como integral convergente. E aqui eu estou falando da representação de H de J ômega sem utilização de deltas de Dirac. Eu estou falando da convergência original que a gente adotou para a transformada de Fourier. E se H de J ômega existe, se a resposta em frequência existe, a gente pode dizer que o sistema é bibistável porque o H de t pertence ao L1, ou como a gente viu antes, em relação ao critério sobre H de S, sobre a função de transferência, o sistema é bibistável se e somente se o H de S converge para a parte real de S igual a zero, o que implica, que o H de J ômega converge. E a gente pode obter a caracterização frequencial do sistema avaliando essa expressão para ômega de menos infinito até mais infinito, ou fazendo uma avaliação gráfica, geométrica, considerando a localização dos polos de H de S e os critérios que a gente viu sobre a magnitude da resposta em frequência do sistema e também a fase da resposta em frequência do sistema.